Olá, tudo jóia? Aqui é um momento para eu responder dúvidas de vocês, candidatos, candidatas aí à medicina pela VUNESP, beleza? Eu recebo bastante perguntas na minha caixinha do Stories, algumas coisas eu respondo lá no Instagram, mas tem coisas que eu preciso contextualizar. Então, eu resolvi criar esse quadro aqui que em alguns momentos eu vou postar para vocês as respostas, porque depende de todo um contexto, depende de uma série de coisas. Então eu espero que ajude, que você seja contemplado aí, que a sua pergunta seja respondida. E se não for, né, se por acaso eu não respondi sua pergunta, coloca lá na caixinha do Instagram, se você não me segue, vai lá, me segue, deixa sua pergunta que eu faço o possível para responder. Ou deixa aqui na descrição desse vídeo, que na medida do possível eu também vou procurar olhar e fazer o possível para responder sua dúvida. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Vou colocar a pergunta e vou responder aqui da melhor maneira possível. Espero que consiga, né, explicar exatamente o que eu quero aqui para vocês. Vamos lá? Primeira pergunta, gente, Santa Casa, ela tem questões dissertativas de matemática? Vamos lá, como que funciona o vestibular da Santa Casa? Santa Casa tem 3 provas, né? Nós temos a prova objetiva, temos a prova dissertativa e temos a redação. Então, cada uma dessas, ela conta como se fosse uma prova e é feita em 2 dias, certo? Nós temos uma prova só objetiva e no outro dia uma prova só dissertativa junto com a redação, beleza? Então, o vestibular da Santa Casa acontece em 2 fases, né? 2 dias, ok? Nas provas, nas questões, né? Na minha prova objetiva, as questões são objetivas com 5 alternativas, então todas as provas, né? Tem 5 alternativas dentro da VUNESP, beleza? E essas questões, elas se dividem de forma igual. Nós temos 80 questões, 10 questões para cada disciplina. Então, matemática, física, química, geografia, história, português, inglês, são 10 questões, pesos iguais também. Uma curiosidade importante, muitos alunos perguntam, tem filosofia, sociologia? Na Santa Casa você não tem. Você tem 80 questões divididas de forma igual para cada disciplina aí tradicional, então para você estar super bem nessa prova, beleza? Na prova dissertativa, nós temos 20 questões. Dessas 20 questões, nós temos 8 de biologia, pesa muito para vocês, biologia na Santa Casa também, que eu acredito que para todas as provas de medicina, certo? 6 questões de química e 6 questões de física. Nós não temos matemática dissertativa na Santa Casa, ok? Então nós temos 8 de biologia, 6 de física, 6 de química e uma redação, ok? Então, se você é um candidato, uma candidata à medicina pela Santa Casa, se prepare da melhor maneira possível, sabendo aí desse contexto. Vamos para a próxima? Números complexos, né? Eu preciso me preocupar com números complexos, Débora, para estudar esse ano? Vamos lá, gente, olha, eu já falei isso em alguns vídeos, né? As provas, elas oscilam, elas mudam, todo ano muda, né? A prova nunca é igual. Então, tem ano que o foco é determinada matéria, tem ano que o foco é determinada situação, conteúdo específico, tem um tema, tem uma série de coisas para a gente pensar, tá? E essa pergunta é um pouco ampla, porque depende muito de qual é a faculdade que você vai prestar. Lembrando que tudo que eu falo aqui é relacionado às provas de medicina da VUNESP, certo? Mas depende, ainda assim depende de que prova. Você vai prestar uma prova nível 1, 2 ou 3? Dentro das provas níveis 2, quais delas, né, você vai prestar nível 3, nível 1? Porque depende. Como eu não sei qual é a faculdade que você vai prestar, eu diria que sim, é importante. Esse ano existe sim essa possibilidade do número complexo, do polinômio, de algumas matérias que não são tão recorrentes na VUNESP. Então, olhe com carinho, tá? Número complexo é uma matéria muito grande, tem uma série de conceitos. Então, você precisa priorizar aquilo que é importante para a VUNESP. Então, não precisa pegar tudo que tem de número complexo nos livros e começar a estudar, saber tudo, porque não é esse o foco, tá? Estude números complexos como plano cartesiano, como raiz, coisas mais simples. Mas sim, dê uma atenção especial para essa matéria esse ano, dependendo da faculdade que você vai fazer. Como eu não sei qual é a faculdade que você vai prestar, estude para garantir, caso ela esteja na sua prova, você não correu o risco de perder essa questão. Beleza? Próxima, gente. Aqui, ó. Qual é a matéria de maior valor na Unimes? Olha só. Eu comentei isso em alguns outros vídeos, né? Vou ressaltar isso aqui porque eu acho que é importante até para vocês entenderem isso. Não tem peso diferente nem na Unimes e nem em nenhuma outra faculdade de medicina da VUNESP, ok?
todas as questões têm pesos iguais. Isso é importante você entender. Então eu vou pegar o exemplo da Unimes aqui só para você entender o contexto, mas você pode adaptar esse contexto para outras provas de medicina da VUNESP. Na Unimes você tem uma prova de objetiva com 40 questões e uma dissertativa com 8 questões e a redação, tá? Tanto a prova objetiva, que são 40 questões, todas as questões têm o mesmo peso. O que você precisa ficar atento é o seguinte: o que mais é um problema para você, o que mais você tem que priorizar, qual tem que ser a maior nota de corte, onde tem que acertar mais para ir melhor. Então você precisa se conhecer. Eu já gabarito inglês, então eu vou reduzir meu tempo de estudo de inglês para eu focar em outra matéria e ganhar o maior número de questões possível. Mas o peso da questão de inglês, de português, de matemática, de física é igual, ok? Então não tem pesos diferentes. A mesma coisa acontece na prova dissertativa. O peso da prova dissertativa de química e de biologia, né? Na Unimes a gente só tem química e biologia. São 4 de biologia e 4 de química. Tanto faz qual você vai acertar. A intenção é que você acerte o máximo possível ou todas, né? Mas se você errar uma ou outra, o peso ela é igual, ok? Não tem questões que valem mais dentro das provas de medicina da VUNESP, beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Ele fala pra gente, ó, uma pergunta interessante. Qual é mais fácil passar, FASM ou São Camilo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho uma preocupação muito grande quando o aluno me faz essa pergunta, tá? Primeiro eu vou explicar o vestibular da FASM, da São Camilo, depois a gente fala sobre a facilidade, ok? E se é mais fácil, não é? Por que sim, por que não? Primeira coisa, esse ano de 2021, final de ano de 2021, a Santa Marcelina vai usar o Enem para a entrada e a porta de entrada do vestibular de medicina. Então, não vai ter vestibular da VUNESP, tá? Então, até o ano passado 2020 também usou por conta do ano atípico que tivemos, os anos anteriores era a VUNESP. Acredito que volte a ser VUNESP nos próximos anos, mas para esse ano de 2021, né, no final do ano, vai ser usada a nota do Enem para a entrada. A São Camilo vai continuar usando a prova da VUNESP, então são avaliações diferentes, ok? Então é difícil julgar quando você tem notas, né, parâmetros diferentes para entrar. Outra coisa importante, prova fácil e prova difícil, ela é relativa. A prova vai estar fácil se você estiver pronto, tiver estudado, tiver se preparado para ela. E vai estar muito difícil se você não tiver feito tudo isso. Então, fácil e difícil é relativo. O quanto você estudou, como você se preparou, como você está. Também depende muito do que? Da quantidade de vagas, é uma série de coisas. Então, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: não se preocupe se a prova é fácil, médio, difícil, é nível 1, 2 ou 3. Foque naquilo que você quer. Qual é a faculdade que você quer passar? Decida qual é essa faculdade e pague o preço para passar nela, certo? Débora, como assim pagar o preço? Estude o que precisa estudar, o quanto precisa estudar. Existem caminhos que encurtam o tempo? Com certeza existe. Você precisa fazer o quê? Saber o que estudar, como estudar, faça o que precisa ser feito, seja aprovado na faculdade que você realmente quer. Não procure o caminho mais fácil, ok? Por quê, Débora? Porque isso pode acabar te custando um pouco mais caro mais tarde, você pode ter a frustração e você pode estar se iludindo também, pode ser que não seja mais fácil, ok? Eu não acredito nesse mais fácil, mais difícil, eu acredito que você se prepara ou não para algumas coisas. Então, se prepare, faça o que tem que ser feito e garanta a sua vaga. Beleza? Próxima aqui, ó. Gente, essa pergunta foi muito bacana e eu vou responder e vou explicar por quê, tá? Qual é o assunto de física que eu posso deixar de lado para a FAMEMA? Infelizmente, nenhum. Nem de física, nem de matemática, nem de geografia, nem de história. Por quê, Débora? Porque na FAMEMA você vai precisar gabaritar a prova, certo? Para você conseguir passar em medicina na FAMEMA, você tem que acertar 38 de 40, 39 de 40, 37 aí de 40. Então você tem que bater ali 40 de 40. O seu objetivo para passar na FAMEMA tem que ser gabaritar tanto a prova objetiva quanto dissertativa e redação. Só assim você ganha a sua vaga aí na FAMEMA. É muito difícil você ter uma nota, deixar algumas matérias sem estudar e conseguir passar na FAMEMA. Então o conselho que eu te dou: se o seu objetivo é FAMEMA, não abandone nada, beleza? É claro que você não vai estudar tudo, você vai estudar tudo que vai cair na sua prova da FAMEMA. Então, Débora,
O que eu tenho que abandonar? A pergunta talvez não seja essa. A pergunta que você precisa se fazer é a seguinte: nós temos 5 questões de física na FAMEMA. Quais são as 5 questões que eu preciso ganhar? Quais são as matérias para eu saber tudo sobre elas? Ok? Essa é a pergunta que você precisa saber responder e estudar para que você consiga. Então, dentro dessas 5 possibilidades da FAMEMA, você não pode abandonar nenhuma, porque você precisa ganhar essas 5 questões. A nossa margem de erro na FAMEMA é baixíssima, é de uma, no máximo, 2 questões. Então a gente não pode abandonar absolutamente nada. Tem que errar aquelas questões em que todo mundo vai errar, beleza? Como a FAMEMA é uma prova nível 1, ela tem um grau de complexidade menor, né? O que pega na FAMEMA é tempo e concorrência, né? Os alunos que vão prestar FAMEMA se preparam muito bem e tendem a gabaritar realmente a prova, porque é uma prova mais acessível, mais tranquila de ser feita. Então você precisa entrar nessa vibe. Não, eu vou para ganhar 40 de 40, acertar 8 de 8, no máximo 7,5 de 8. O mínimo, né? 7,5 de 8 para conseguir entrar, beleza? Então saiba exatamente o que estudar para as provas de medicina da FAMEMA e garanta essas questões. Tudo bem? Então não abandone nada. Outra pergunta que eu achei interessante, muita coisa, né? Tem que explicar para responder ela aqui. Como controlar a ansiedade na hora da prova? Gente, é uma coisa difícil, né? É uma coisa difícil, não é a minha especialidade em si, mas eu vou te dar dica do que eu faria, do que eu faço com os meus alunos, que eu acho que é super eficiente. Ansiedade não é uma coisa que você controla de hoje para amanhã, né? Então agora eu vou começar a controlar a minha ansiedade, semana que vem eu vou fazer a prova, vou estar super zen. Não, eu não acredito muito nisso. Até para quem faz tratamento, né, de ansiedade é a longo prazo. A gente não pode querer um retorno imediato assim para a ansiedade. Acho que isso não existe. O que você precisa fazer, o que você precisa saber e ter consciência para você sair melhor na prova e não deixar a ansiedade te dominar e te atrapalhar na hora do seu vestibular, é a tranquilidade de que você fez tudo que você tinha que fazer, que você fez tudo que podia ter feito e que você estudou da melhor maneira possível. Com certeza, quando você se prepara da forma certa, estuda as coisas certas, você está bem direcionado, está engajado, está sabendo o que está acontecendo, a sua ansiedade ela diminui. É claro que na hora da prova, né, sobe ali aquela adrenalina e tal, é normal, todo mundo vai passar por isso. Só que você vai estar um pouco mais tranquilo porque você vai saber exatamente o que vai ter na sua prova. E isso é muito importante, certo? Então, quando você vai para uma prova sabendo o que vai estar lá, grau de dificuldade, como vai ser perguntado, você treinou aquilo, você fez, você sabe o que te espera, naturalmente o seu nível de ansiedade ele é um pouco menor. Você consegue controlar isso, essa euforia, essa ansiedade de uma forma mais tranquila e você acaba se dando melhor. Agora, quando você vai mais inseguro, quando você está meio perdido, não sabe direito como funciona e está inseguro com relação ao que você estudou, como você estudou, se foi suficiente, se não foi, é natural que esses medos, né, virem aí uma ansiedade enorme e te atrapalhe na hora da prova. Então, o que eu te aconselho é, trabalhe isso desde o começo, né? Se você não trabalhou isso ainda, comece hoje, a partir do momento que você viu esse vídeo. Trabalhe isso. Estude exatamente o que precisa. Peraí, se eu vou fazer a faculdade X, poxa, o que eu preciso saber para passar nessa faculdade? O que eu preciso saber de conteúdo? Quais são as dinâmicas? Quais são as características? Isso vai te dar tranquilidade na hora da prova, se você já se preparar da maneira certa, beleza? Então comece a trabalhar isso já hoje, para quando chegar no seu vestibular, mesmo que você esteja aí preocupado, com a adrenalina, né, flor da pele, você vai ter tranquilidade. Peraí, isso aqui vai cair na prova, eu estudei isso, eu sei fazer, então você consegue controlar isso de uma forma melhor. Eu acredito que a melhor maneira de controlar a ansiedade é você ter segurança no que você fez. Então só se preocupe com aquilo que você controla, ok? Você não tem como controlar a prova, tem uma série de coisas no vestibular que você não controla, né? Mas existem algumas coisas que você tem controle e isso vai te ajudar. Por exemplo, eu tenho controle, eu tenho como saber, eu tenho como prever o que vai ter na minha prova. Isso eu tenho controle. Se eu sei o que vai ter na minha prova, então eu tenho controle de estudar aquilo que vai estar na minha prova. Se eu sei o que o corretor quer na prova dissertativa, eu tenho como estudar aquilo. Então eu vou controlar, eu tenho que focar, e o conselho é esse para vocês. Foque naquilo que você tem domínio, que você tem controle. Então você tem controle sobre o quê? Sobre o que você vai estudar, como você vai estudar, a qualidade dos seus estudos, a quantidade de exercícios que você vai fazer,
quantos exercícios você vai fazer, o simulado que você fez. Você tem que concentrar energia no que você tem controle. E aí, consequentemente, na hora da prova, o seu resultado vai ser muito melhor. Então, esse é o conselho. Controle aquilo que você realmente consegue controlar, beleza? Que você pode dominar. Aquilo que você não tem controle, aí você desapega, certo? Por exemplo, Débora, será que no dia da prova vai estar muito calor? Nós não temos controle sobre isso, tem que se preparar fazendo simulados. Em épocas, em dias quentes, em dias frios, com chuva de manhã. O que você precisa simular, né? Agora vamos entrar no meu controle. Que dia e que horas vai ser minha prova? Ah, minha prova vai ser no período da manhã. Pô, então faça os seus simulados no período da manhã, para ver como que você e o seu corpo reagem a isso. Ah não, a minha prova, meu simulado a minha prova acontece à tarde. Então, eu vou simular à tarde, para eu saber como que eu estou logo após o almoço, para ver o meu rendimento, porque eu preciso treinar isso. Tem muita gente que fala assim, ah, eu faço simulado de madrugada, porque é mais tranquilo, eu gosto, eu rendo melhor. Tá, peraí. Se você rende melhor de madrugada, nós temos um problema, porque nenhum vestibular é aplicado de madrugada, certo? Então você já precisa treinar a sua mente, você já precisa treinar o seu corpo para o dia da sua prova. Então a melhor maneira de fazer isso é fazer simulados dentro daquele contexto, do que vai ser cobrado de você na vida real, ok? Então já simule isso, beleza? Tudo bem? Isso é uma forma de controlar a ansiedade e se dar melhor, beleza? Próxima pergunta, gente, ó, muito boa essa daqui. Nota de corte na FAMERP. Olha só, eu vou passar para vocês aqui a nota de corte do último aluno que entrou em ampla concorrência de 2020 para 2021. Só que é importante você entender que essa nota aqui, você não pode colocar muito bem como um padrão, tá? Por quê? Porque depende de um monte de coisa. Por exemplo, ó, a nota de corte do último aluno que entrou com ampla concorrência do ano passado, ele acertou 75 nas objetivas, ok? 75 nas objetivas, tirou 27 em biologia, 23 em química, 19 em física e 16 em alguma coisa aí em redação. E ele foi chamado na lista 28, gente, 28ª lista chamada, né? E olha, a nota dele não foi ruim, ok? Só que tiveram alguns alunos que entraram antes dele que acertou só 73, né? Acertou menos que ele na objetiva. Então, por que passou na frente? Porque a dissertativa foi muito melhor. Então, é um pouco relativo. Quando a gente fala de nota de corte, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. O conselho que eu te dou, se você quer fazer na FAMERP, qual que é? Mire em uma nota de corte, uma quantidade de acerto das objetivas acima de 75. Busque aí os seus 80 pontos. É o ideal para você e uma garantia que você vai conseguir entrar, beleza? Então mire os 80 pontos e, claro, o máximo possível nas dissertativas. A sacada e o divisor de águas para você ir super bem nas dissertativas é treinar critério de correção. Então treine a matéria que você precisa resolver, quais são as matérias que você precisa dominar, mas também, não menos importante, é como você vai responder. Então, tão importante quanto é saber a matéria, é saber como respondê-la. Por quê? Se você não souber responder do jeito que o corretor quer ver, do jeito que tem que estar na sua resolução, você vai acabar perdendo pontos aí preciosíssimos que pode tirar sua vaga. Esse então foi aí um vídeo para responder as dúvidas de vocês. Se eu não respondi sua dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo, vai ser um prazer ver e fazer o possível para responder. Ou lá na caixinha do Stories do Instagram, né? Coloque lá a sua dúvida, que pode virar assunto aqui de mais um vídeo nosso, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Vou te pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!